Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês os conceitos iniciais, conceitos básicos de uma função afim, como identificar uma função afim, como identificar o coeficiente angular de uma função afim, o termo constante, como calcular o valor numérico de uma função afim. Beleza? Fica comigo então. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Foca na Matemática. Eu sou o Júlio Dias e hoje eu vou te ensinar a função afim, os conceitos iniciais, beleza? Então, roda a vinheta e vem comigo. Legal? Então, pessoal, vamos lá para a nossa função afim, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, função afim ou função polinomial de primeiro grau, ela tem este nome, certo? Função de primeiro grau. É função de primeiro grau porque eu aprendo ela no ensino fundamental? Não, não é por isso. Então eu preciso lembrar lá dos monômios e dos polinômios, como é que eu classifico um polinômio? Pelo grau, certo? Então, para ser de primeiro grau, significa que o grau do x aqui é 1. E quando é 1 não aparece nada. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, a lei de uma função de primeiro grau, uma função afim, é dada por f de x. E eu não posso esquecer, gente, tá? Deixa eu escrever aqui no cantinho, que f de x é a mesma coisa que o y. Beleza? Mesma coisa que o y. Foca nisso, certo? Então tá, eu já sei que f de x é igual a y. E já sei a definição de uma função. Por que ela vai ter essa definição aqui? Nós vamos ver depois quando a gente for para os gráficos, certo? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha, então, nos exemplos. O que é e o que não é uma função de primeiro grau, uma função afim? Por exemplo, então, f de x é igual a x ao quadrado mais x. Olha só, é uma função de primeiro grau? Ó, lembra lá como é que a gente classifica lá um monômio, um polinômio? Então, aqui em cima desse x aqui não aparece nada, então é o número 1, certo? Aqui em cima desse x aparece o 2. Então, aqui nós temos esse x elevado a 1, quando não aparece nada, e esse x elevado a 2. Qual o maior? Esse aqui. Então, aqui é uma função de segundo grau. Certo? Opa, segundo grau. Aqui, essa aqui é... Não esqueçam, tá, gente? f de x é a mesma coisa que o y. A gente usa o f de x porque depois, quando a gente for ver valor numérico, fica mais fácil. Aqui, x na quarta potência mais 3x ao quadrado. E essa função aqui? Pô, nem de longe é uma função afim, né? Porque eu tenho aqui esse x aqui ao quadrado e esse aqui elevado à quarta potência. Então, aqui é uma função, né, lá de quarto grau, tá? Beleza? Então, essa aqui, f de x igual 3x mais 1. Ah, aqui sim, né, gente? Porque eu tenho o meu x e esse x está elevado a 1. Então, aqui eu tenho uma função afim, uma função de primeiro grau. Certo? Então, a gente já sabe classificar as funções, né? Pelo seu grau. Então, a minha função, definição, f de x é igual a x mais b. Professor, mas quem é o a e quem é o b? Gente, muito simples. Ó, f de x igual a A que multiplica x.
mais B. Gente, A e B são números, é só isso, tá? São números. Quaisquer número, qualquer... Ah, professor, raiz de 2 que multiplica raiz de 2 é um número. 1,43 e lá vai pedrada, certo? Então são números. Então olha aqui nesse exemplo aqui. Dê os valores dos coeficientes de x. O coeficiente do x, esse númerozinho que vai na frente do x, é chamado de coeficiente angular. Não esqueçam disso, porque depois quando a gente for construir o gráfico, ele que vai definir a inclinação da reta, beleza? E o b é o termo constante, tá? Ou coeficiente linear. Então aqui dê os valores dos coeficientes de x e dos termos constantes nas seguintes funções. Então, olha só, todas elas são funções de primeiro grau, né? Então, f de x é igual a 5x mais 72. Tá? Então, aqui, quem é o a? Coeficiente a. É um número que está na frente do x. O 5. Certo? Nessa outra função aqui, tá? Aqui são... Deixa eu separar, né? São outras funções. f de x é igual a x sobre 3 menos 5. Deixa eu apagar aqui. Apagou tudo, né, gente? Vamos voltar aqui. Tá? Beleza. Então tá. Olha só. Vem até aqui, né? Até aqui, tá? Depois aqui é número 1, número 2, número 3 e por aí vai. Então aqui, quem é o meu coeficiente A? O meu coeficiente A aqui é um número que está na frente do x. Professor, mas o x está sendo dividido por 3, então ele está assim, né? X sobre 3, né? F de x igual x sobre 3 menos 5, tá? Então, x sobre 3, gente, é 1... Eu só tenho um x, né? É 1/3 de x menos 5. Essa aqui é a função. Quem é o meu coeficiente angular? Um número que está na frente do x. 1/3. Quem é o meu termo constante? 5. Então, se eu fosse na minha função, quando ela tem esta cara aqui, f de x igual a que multiplica o x mais o b. O a seria, neste caso aqui, 1/3. E o b? Menos 5. Não esqueçam do sinal. Certo? Nessa outra aqui, quem seria o meu a? Nesta função aqui. O meu a é 11. E quem seria o meu b? Ah, professor, não tenho nada ali. Bom, se tu não tem nada, é 0. Certo? Então, o que eu não posso esquecer? Que a lei da função ax mais b representa a equação de uma reta. Isso é importante. Quando a gente for ver gráficos, não posso esquecer, então, tá? Então, o que tem que ficar para a gente hoje? Como identificar uma função afim de primeiro grau. Então, sempre pelo grau do x, o maior grau. Então, tem que ser 1. Quem são os coeficientes lineares? O termo constante e que a lei da função afim representa sempre uma reta. Beleza? Se gostou, deixa aquele joinha, deixa aquele like maroto, curte, compartilha, se inscreve no canal, isso é importante, a gente está começando agora. E assim, deixa aqui nos comentários o que tu achou da aula e quais são os conteúdos que tu quer ver nas próximas aulas. Beleza, gente? Então tá, foca comigo que vai ser só sucesso, certo?